2 anos é muito ou pouco tempo? Dependendo do ponto de vista, 2 anos pode ser um prazo enorme. Nesse tempo, um bebê chega ao mundo, aprende a engatinhar, andar, até a falar. Dá pra terminar um MBA. Assistir a 76 jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro. Sabia não? 2 anos foi tempo suficiente para o ator Hugh Jackman perder 15 quilos para atuar em Os Miseráveis e depois ganhar 13 para encenar o Wolverine Imortal. Eu não gostei. Ao mesmo tempo, 2 anos pode ser um prazo curto. É só 50% da gestão de um governo, metade do tempo que Michelangelo levou para pintar o teto da Capela Sistina. E no caso de um uísque, em 2 anos a bebida nem começou a ficar boa. Quem entende do assunto diz que um bom uísque precisa descansar pelo menos 8 anos antes de molhar o paladar. Mas no caso dos investimentos, 2 anos é o tempo que você deve esperar se quiser ganhar mais dinheiro. É que depois desse prazo, algumas das aplicações mais populares do mercado, como os títulos do Tesouro Direto e os CDBs, ficam com um imposto menor. O que acontece é que o dinheiro que você ganha com esses investimentos, ou seja, o rendimento, sofre desconto do imposto de renda de acordo com a tabela regressiva, que chama regressiva exatamente porque o imposto vai caindo conforme o tempo vai passando. Por exemplo, se deixar o dinheiro investido por menos de 6 meses, você entra na faixa mais alta, que tem desconto de 22,5%. De 6 meses a 1 ano, o imposto de renda cai para 20%. De 1 ano a 2 anos, vai para 17,5%. E só depois de 2 anos que o imposto cai para a menor faixa, a faixa de 15%. Além dos CDBs e do Tesouro Direto, também seguem a tabela regressiva debêntures, recibos de depósito bancários, RDBs, letras de câmbio, letras de crédito e fundos de investimento de longo prazo. Vale lembrar que o desconto é feito sobre o rendimento e não sobre o valor total, é lógico. Por exemplo, se você investiu R$100 e teve um ganho de R$10, o IR é descontado dos R$10 e não dos 100. A mordida é no pedaço de dinheiro que você ganhou. Agora, além do imposto cair depois de 2 anos, se a gente fala de uma aplicação de renda fixa pós-fixada, como o Tesouro Selic ou o CDB pós, é claro que quanto maior o tempo de investimento, maior o patrimônio final, por causa dos juros compostos, que são o fermento da sua aplicação. É só pensar num empréstimo que também tem juros compostos. Você pode até fazer uma dívida pequena, de R$100, mas se deixar de pagar por um mês e os juros forem de 10% ao mês, no segundo mês você já está devendo R$110. No mês seguinte, são 10% sobre 110 e a dívida sobe para R$121. Os juros sempre favorecem o credor. Quando você investe em um CDB, por exemplo, você empresta dinheiro para o banco. Você é o credor e os juros agem a seu favor. Quando você faz uma dívida, é o contrário e os juros trabalham contra você. Para dar uma ideia de como o prazo é importante, imagine que você invista R$10 mil em um CDB que paga 10% ao ano. Se você investir R$2.500 a cada 6 meses, depois de 2 anos, o seu rendimento total vai ter sido de R$756. Você aplicou 10 mil no total. Mas se você investir os mesmos R$10 mil de uma só vez e ficar sentado esperando esses 2 anos, nesse mesmo investimento, o patrimônio vai ter aumentado em R$2.100. Ou seja, uma diferença de quase 180%. Não é só o uísque que fica mais saboroso depois de certo tempo, seus investimentos também.